Fernando, vamos falar hoje sobre as cerâmicas, os pisos de cerâmica que estão estourando aí pelas casas. Você acredita que pouca pessoa sabe disso? E é um problema que é bem recorrente em muitas residências, né? Exatamente. Você já pegou muitos aqui na cidade de Cajazeiras? Já, e tem muito aqui na nossa região por conta do fator clima, né? Fator climático. Esse é um tema que você falou bem agora. Pouca gente sabe, né, que isso acontece com tanta frequência. E esse que eu tenho visto ultimamente, é um dos problemas que as construções estão passando. Porque são problemas recorrentes. Na maioria das vezes acontece com muita frequência, né? Por exemplo, de segurança no trabalho, esses temas de erros, de falhas construtivas, mas o pessoal ainda acha que é exceção. É um tema tão comum, um problema tão recorrente que acontece com tanta frequência e o pessoal ainda trata como exceção. Então, esse realmente é eu não sei explicar por que isso acontece, né? Assim, tem muita gente que vai para a construção, vai construir um prédio, uma residência, um imóvel e quer economizar. E é nesse economizar que lá na frente vai surgir problemas que o cara vai gastar muito mais. Exatamente. Coloca a produção, eu acho que a Yarley que está no Master, coloca o vídeo da cerâmica estourando para o pessoal ver. É trágico, mas ao mesmo tempo é engraçado. Talvez seja a mídia que divulga muito pouco, né? Veja, isso aí é a residência, ó, puf, parece que tem bomba debaixo do chão. Isso aí é uma cerâmica, você vê aí o piso. E o barulho é muito alto, eu não sei se está passando aí áudio, mas o barulho é muito alto e assusta, né? Assusta. Você acha que... Eu estava até conversando aqui em off, quando eu morava em São Bernardo do Campo. Estava com minha família, a gente conseguiu alugar lá um apartamento um pouco mais antigo, mas era um apartamento da hora, muito legal. Estava eu com minha irmã limpando, a gente limpou tudo, ficou um mimo, né? Estava cheirosinha a casa. Quando disse, não, encerramos, vamos voltar lá para outro apartamento, a gente começou a ver um pipoco, puf, puf, e não pensou que o apartamento estava caindo. A gente foi, estava acontecendo exatamente isso aí na cozinha, o piso estourando, estufando e começando a explodir. O que leva a isso daí? É a má colocação da cerâmica, é temperatura, é material de péssima qualidade? O que leva a esse problema aí terrível, Fernando? São todos esses fatores que contribuem para isso, né? Mas primeiro, para entender o que é que acontece com a cerâmica, a gente tem que entender a composição do material. Cerâmica, a gente diz que é um material frágil. Ele tem uma resistência, os materiais cerâmicos têm uma resistência altíssima, resistência à tração, à compressão, mas não tem resistência a impacto. É o que acontece com vidro, é o que acontece com cerâmica, e aí dá para você saber o que essa propriedade se caracteriza, né? É justamente você faz o esforço de tração, de esticar, ela resiste, de comprimir, que é colocar a força interna, ela resiste, mas aos esforços de impacto, ela não resiste. Isso é o que caracteriza os materiais frágeis e a cerâmica é um deles, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente a composição do material que você usa para assentar. Então, a argamassa, né? São as argamassas poliméricas, por exemplo, que a gente chama de rejunte, cimento cola, né? Acho que todo mundo conhece por esses nomes, né? A argamassa colante, que você usa para colar, e o rejunte, que você usa para fazer a junta de dilatação térmica, que são justamente esses espaços que tem entre uma cerâmica e outra. Quando o espaço é muito estreitozinho, proporciona esse... Exatamente. Perfeito, porque não vai ter justamente o intervalo de dilatação térmica. Aí lá, no caso que você citou, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, teve um dia quente, ou um acumulado quente, porque o concreto ele consegue absorver calor. Aí teve um acumulado quente, você foi lavar, a casa estava fechada, obviamente. Estava fechada há mais de um ano. Fechada há mais de um água ano. em cima. Isso. Aí, quando você jogou água gelada, provavelmente deu um choque térmico que acabou fissurando. Não a cerâmica em si, porque ela é resistente, ela não vai dilatar. É o material que está entre ela, né? A argamassa de assentamento ou o rejunte. Aí, como estava desgastado, acabou se corroendo. Quando houve a dilatação, se expandiu e aí a cerâmica estourou. Tanto que quando a gente estourou, viu lá, era muito ralinho o cimento cola embaixo, era muito pouquinho. Parece que botaram com pena, né? Sim. Aí, Conrado, vale ressaltar, né, para o pessoal que nos assiste, esse daí, apesar de assustar, é a melhor das hipóteses, o que eu acabei de dizer, né? Porque não leva risco estrutural. Mas, por exemplo, se é uma laje, se a cerâmica está em cima de uma laje, né, em um prédio, por exemplo,
E aí acontece que a laje está fissurando, ou então, que a gente chama, na laje, né, que ela está criando uma cela, está selando, né? Que a gente chama de flambagem, está flambando. Então, ou flertindo, né? Que é o momento fletor que a gente chama lá na engenharia. O pessoal que faz engenharia vai saber muito bem o que isso significa, né? O momento fletor, mas é basicamente isso. A laje sela, né? Cria uma barriguinha. Então, com isso, a cerâmica não vai acompanhar, porque ela não se dobra, né? Justamente uma característica da cerâmica é essa, de ser fixa, de ser frágil por causa disso. Ela não é dúctil. Dúctil é maleável, né? Por exemplo, o aço dobra, mas a cerâmica você não consegue dobrar. Então, a laje dobra, e aí é perigoso, porque pode ser um risco de colapso, né? Da estrutura colapsar. E aí, quando a laje dobra... colapsar que você fala, cair. Cair, exatamente, desabar. Aí, o que é que acontece? Se a laje dobra, a cerâmica continua rígida, aí ela acaba estourando. Né? Aí, esse daí já é outro caso, e aí já oferece perigo, risco de vida... Tem casos que o piso estufa, não chega a estourar, como está no vídeo, mas a cerâmica ou outro material começa a estufar. É a mesma situação? Exatamente. Mas aí, como eu disse, é bom que o profissional avalie, por coincidência, essa é a área que eu atuo, né? Mas é bom que o profissional avalie as causas que estão ocorrendo ali na região para que ocorra isso. Por exemplo, pode ser que o piso também esteja afundando, pode ser variação térmica, pode ser o produto mal utilizado. Você tem os tipos, né? Tem, acho que quem trabalha na construção já sabe, né? Tem a cola de piscina, a cola para externa, a cola para interna. Geralmente varia entre 3, né? AC1, AC2 e AC3. Né? O 1 é mais fraco, o 2 é mais forte e o 3 é para área externa, para piscina, etc. Isso aí é o prejuízo, porque aí vai ter que retirar toda a cerâmica e refazer tudo novamente, Isso. né? Se for algo desse nível, né? Se for só o material, se for a temperatura. Agora, se for algo com risco estrutural, realmente você tem que fazer reforço de estrutura e aí o preço vai lá para cima. Mas sério. mesmo que não seja estrutural, reformar sempre é mais caro do que fazer. Ou seja, se surgir esse problema na sua casa, que espero que não surja, é bom que você procure um engenheiro especialista. Não é qualquer engenheiro, é um engenheiro que tem uma especialização, né? Como você, né? De perícia, Inspeção. De inspeção de imóveis. Muito bem. Que a gente chama de engenharia diagnóstica, né? Muito bem. Qual o conselho que você dá? Primeiro, fazer logo um elogio ao nosso trabalho aqui, porque, por exemplo, eu sempre digo que essas causas, né, esses casos aí, ocorrem com tanta frequência e por que você acha que é exceção? Pela divulgação, muito pouca divulgação. Aqui a gente faz esse trabalho, nós temos a única coluna fixa que trabalha com engenharia no Brasil, para você ter ideia, né, em TV aberta. Essa é a única coluna. Você acessa lá os sites, os portais das grandes mídias, não tem um colunista lá que é engenheiro que fala de obras. Aí, por isso que Somos pioneiros, coisa boa. Por isso que, aparentemente, você tem a impressão que é exceção. Acidente de trabalho, queda de andame, piso mal feito, má utilização dos materiais, parece que é exceção, parece que é uma vez na vida com alguém, mas não é. Isso é recorrente e é regra, infelizmente. E aí o conselho que eu dou é, primeiro, era o que a gente estava conversando aqui, antes do programa, é que você tenha a consciência que quando você aluga uma casa, você precisa de um laudo de vistoria, para que o profissional de engenharia, isso é baratinho e vale a pena, porque vai pesar lá na frente do seu bolso. Então, uma vistoria para saber os elementos. Quando você vai comprar um imóvel, é bom que você tenha um laudo de inspeção, onde ele inspeciona e verifica todos os materiais. Nesse laudo vai constar o tipo de cerâmica, o tipo de rejunto, o tipo de argamassa, o tipo de concreto da estrutura, o tipo de tinta, a impermeabilização das caixas d'água, o sistema de água, né, as redes de instalações de esgoto, as redes hidráulicas, né, a pressão da torneira, do chuveiro, a rede elétrica. Então, é essencial que quando você compra um imóvel, quando você alugue, que se tenha esse laudo. Custa pouco e você tem a prevenção aí de anos, né? Agora, depois que o problema ocorre, aí sempre fica mais caro. Esse profissional já vai avaliar, além da causa, as possíveis soluções, né? E nessas soluções, obviamente, envolve gasto. A gente está tratando aqui de cerâmica, especificamente, então, provavelmente você vai ter que tirar o piso todo danificado. Isso a gente está falando, se não for
é risco estrutural. Se for estrutura, você tem que mexer na estrutura, né? Tem que fazer um projeto estrutural, tem que fazer um reforço e aí haja dinheiro, né? Mas se não for, se for realmente de piso ou de material, você vai pegar o ambiente que tá com problema, né? Que está com manifestação patológica, como a gente chama, e vai substituir, retirar aquela cerâmica e trocar. Aí surgem outros problemas, Conrado. Primeiro, cerâmica. Se você está com a cerâmica com defeito, vai ser um caos para você encontrar uma cerâmica igual, né? Porque É verdade. muda a tonalidade, não a fábrica que faz uma cerâmica, ela muda com o tempo, ela vai mudando aquela forma. Então muda o tamanho e muda a tonalidade também. É muito difícil você encontrar. Esse é um dos problemas, encontrar a cerâmica que já existe. O segundo problema é justamente o material. Se deu um problema só no quarto, por exemplo, do seu imóvel, é bem provável que se deu no quarto, com o tempo vai dar na cozinha, na sala. Então, você pode até trocar só aquele ambiente por enquanto, mas aí só vai remediar, muito provavelmente, com o tempo você vai ter que trocar de toda a casa, né? Estão perguntando aqui, a pessoa mandou uma mensagem, perguntando se isso pode acontecer com piso de porcelanato. Pode sim. Só que o que Ixi, o prejuízo é maior porque é mais caro, né? Só que o que acontece com o porcelanato? Você que está nos assistindo, provavelmente, seu imóvel tem porcelanato, você vai perceber que os espaços entre os porcelanatos, né? Entre as cerâmicas de porcelanato, eles são menores. Por quê? Porque o porcelanato tem uma resistência superior. Ele é mais grosso e tem uma resistência maior. Então, para isso acontecer, vai dar mais trabalho, porque o porcelanato vai resistir mais. Ele não vai estourar tão facilmente, porque ele tem uma resistência maior. Mas também acontece, e quando acontece no porcelanato, o barulho é bem maior. Imagino. Porque precisa de uma força maior para acontecer isso. Imagino. Mas uma coisa que eu esqueci de falar é árvores, né? Árvores também nas calçadas. Se você não coloca a árvore própria para aquela região, para ser utilizada na calçada, que é bem comum, né? O pessoal planta pé de manga assim de forma aleatória, bota o pé de manga na calçada, mas ainda é melhor do que ninho. Ninho já, a gente já falou sobre. Mas a raiz acaba penetrando, né, por baixo do solo e acaba invadindo os imóveis. É bem comum em calçada, né, a gente vê as calçadas elevadas, mas pode acontecer também no ambiente interno. Fernando Figueiredo tem também um canal, ele também tem podcast também participando. Sim. Né? Você está presente aí com força nas mídias, né? Quem não aparece não é notado, né? É verdade. Tem que aparecer e a engenharia precisa de divulgação, as obras precisam desse trabalho. E eu tenho sim um canal do Fernando Figueiredo, você digita exatamente assim no YouTube, né? Canal do Fernando Figueiredo, que você me encontra lá falando de obras, de curiosidades e da engenharia em si, e é para todo mundo, né? Não só para... Inclusive, o alvo é justamente o pessoal que não é engenheiro para poder conhecer mais dessa temática. E tem o Instagram, @FernandoFigueiredos, com S no final. Você me encontra lá diariamente, eu sou bem ativo, né? Então, são várias postagens por dia. E aí eu vou aproveitar o espaço, Conrado, para já anunciar um curso que eu estou lançando agora no mês de novembro, que é para engenheiros, para arquitetos, sobre isso, sobre laudos periciais, laudos de inspeção, de vistoria, para nós, enquanto profissionais, poder ajudar mais um pouco a sociedade, né, elaborando esses laudos e para que a sociedade tenha profissionais disponíveis para não acontecer falhas construtivas como essa que a gente debate aqui quase que toda semana, né?